Que vocês, que eu tenha falado esse longo tempo, tenha sido contente de todos, tenha elucidado alguém, tenha encaminhado também aquelas pessoas que vivem indecisas, vivem só em marasmo, só pessimista e tristes. Por quê? Desde a infância ninguém falou nada para ela, ninguém disse que aqui é uma passagem, apenas uma passagem, e que nessa passagem que você nem vê, quase nem vê, quando vê tá na hora, tá desencarnando. A gente tem que aproveitar ao máximo, que a gente não veio aqui para ficar passeando só em lazer, que existe o trabalho, que é pelo trabalho que nós vamos evoluir, pelo trabalho, pelo estudo, pelo sofrimento. Então, eu vou tornar a falar do assunto anterior, né? Que a gente estava falando sobre o prana. Vou falar de cada um deles, que vocês vão ver que não é difícil da gente guardar, da gente decorar. A substância fluídica. Ectoplasma. De efeitos físicos, trabalhos de efeitos físicos, né? Que é usado para que os espíritos no começo, eles como é que se diz, para se manifestarem, para serem ouvidos, eles faziam barulho, né? Eles faziam barulho, batiam na... agora mesmo eu de vez em quando encontro alguém falando: eu acordei de madrugada com um barulho na cozinha, como se tivesse caído tudo no chão. Chego lá, um belo de um susto, não tinha nada. Falei, então, é por aí, alguém está querendo avisar que está aqui e que você tem mediunidade. Então trata de arregaçar as mangas, ainda brinco. E a casa também, desses que vocês veem de vez em quando no jornal, gente, de casas mal assombradas, né, como se diz. Chama o padre para benzer, o protestante, né, os evangélicos para fazer alguma oração, os espíritos, mas acontece isso porque ali existe um médio de efeitos físicos e os espíritos se aproveitam. Então eles tacam pedra no vidro, quebra as coisas, abre e fecha a porta, né, com essa finalidade. Então, essa substância fluídica, que chama ectoplasma, para efeito físico. Os pranas, gente, samana, no esplênico. O dana, na cervical, aqui, no laríngeo. Bom, eu vou falar, tá aqui mesmo, essa substância fluídica. Quem é que obtém? Quem é que tem? Os nascidos de touro e a balança, né? E os nascidos de virgem e gêmeos. Agora, a substância com plasma, mecânica da incorporação, inconsciente, o semiconsciente. É usado prana viana e prana cardíaco, fase inconsciente. E apana e prana, apana no frontal e apana no plexo cardíaco. Bom, plasma, evidência, apana no frontal, sendo mais intenso no plexo solar também, que entra, que conta. Mas é o frontal aqui, né, aqui bem no meio, gente. Não é no olho. O médium jura que ele está olhando pelo olho, mas não é o olho dele que está vendo. E sim o plexo.
Audioplasma, audição. Apana, frontal. Viana, coronal. Então, precisa desse plexo e desse. Grafoplasma, apana. Mecanografia, né? Apana, plexo solar, né? Que é aquele que a gente tem na região do umbigo. As energias emanadas do Sol, fonte de vida, são trazidas pelas linhas de força. Essas, através de ciclos e ritmos eletromagnéticos, carregam várias energias solares e cósmicas, sendo a que mais interessa de perto é o prana. Este prana é constituído de 5 variações, que são. Então, vamos falar de cada um deles, que representa cada coisa. Prana. Esse prana é a manifestação vital que atrai o ar atmosférico para o interior da parte orgânica física. Apana é a manifestação que expele tudo aquilo que o sistema orgânico não necessita. O prana samana é a manifestação que imprime a cada alimento uma característica vital e leva a cada parte do nosso corpo físico. O prana viana é a manifestação em que cada parte do nosso corpo conserva a sua forma e que faz com que ele resista às forças deteriorantes. 5. O dana é a manifestação que faz com que as forças vitais, os pranas, percorram todo o corpo e penetrem os centros cardíacos e cerebral, sendo sumamente importante na manutenção vital do indivíduo. Todas as qualidades do prana são essencialmente vitais e necessárias à manutenção do organismo e mesmo do etéreo físico. Organismo etéreo físico. Então, são necessários ao nosso organismo, né? Conforme já foi explicado, que sem o prana, nada feito. Agora, eles têm as suas determinadas funções, conforme vocês viram. E que essas funções e que nos ajudam no nossa tarefa, né? No nosso karma. Porque às vezes a gente vem como karma mesmo, passar aquilo e receber os braços abertos. Por isso que a gente precisa ter a nossa aceitação, para que tudo facilite para nós. Porque sem a aceitação e a revolta, nada feito, né? Nós encarnamos, ficamos à mercê dos espíritos inferiores e com isso a gente não evolui, fica parado, fica estacionado, como muitos espíritos que estão lá no plano inferior e não querem, nem têm vontade de evoluir. Só que agora, com essa mudança do planeta, eles não vão poder mais ficar aqui, né? Então eu creio que essas zonas, né, horrorosas que nós vimos outro dia, que o Rivas transcreveu para nós, nossa, que isso daí acho que com o tempo então é tudo desfeito, né? Tem muita coisa que o espírito organiza e faz pela sua mente, né? Constrói tudo do lado de lá, né? E como vocês viram, foi esse estudo é muito necessário para todos nós que somos médios, né? E existe muita gente por aí que eu sei que eles não já foram convidados a trabalharem onde eles estão,
nas suas próprias igrejas eles podem trabalhar muitas vezes, né? Quantos doentes que a igreja não recebe, que a igreja vai visitar, né? Tem grupos de pessoas muito bacanas que se reúnem e vão visitar os doentinhos, principalmente agora que está assolado pelo câncer, né? E mesmo agora mentalmente pela depressão, gente. Nossa! E por causa dos estresses, por causa da vida difícil e por causa também do desespero, da aflição que a pessoa vê-se num momento difícil. Quanto desemprego, quantas agonias, gente, nas famílias. Então, por isso que eu estou falando, vamos orar, vamos nos juntar todos. Oremos, né? Oremos pela essa nossa terra, que é um planeta lindo, maravilhoso. E vai ficar mais lindo ainda quando ele passar para o mundo de regeneração. E falo mais uma vez que façamos as coisas para que nós possamos fazer parte dos terrícolas que vão aqui ficar. Bom, como vocês viram, foi um lance de estudo que mostrou que a vida continua, né? A vida continua, apenas nós mudamos de lugar, né? Como se mudasse da sala para a cozinha, da sala para a rua. É um passo, né? Não há por que ter medo, não há por que ter desespero. E os entes queridos que perderam sabem que daqui a pouco estão se encontrando, que eles estão esperando, né? E se eles não estão se sintonizando com vocês, é porque muitos trabalhos, gente, o que tem de serviço de trabalhos, eles não perdem tempo nenhum em ajudar, porque é com o trabalho que a gente faz também que a gente vai evoluindo, né? Que nem lá na parte espiritual, cada coisa que você fizer que for trabalhando, a gente recebe um bônus, né? Que é uma condição que você, cada dia você vai recebendo, até você chegar num ponto, né, da sua evolução. E como é que vocês viram que existe vida, né, do lado, a vida continua do lado espiritual, só que nós não vemos. E a vida, quando você tem que reencarnar, não é punição, não é castigo, é porque você tem que retificar ou se aprimorar ou uma tarefa. Existem vários tipos de volta, de reencarnação. E nós somos muito assistidos, gente. Nossa, muitos vêm na hora que vem reencarnar, vem com uma comitiva despedir. É a mesma coisa quando nós vamos desencarnar. Se nós merecemos, gente, também depende do merecimento. Então, a gente encontra aqueles que a gente deixou quando encarnou. E isso daí que é felicidade maior do que essa, né? E foi constatado, né, por muitas leituras, que a reencarnação, exemplos de reencarnação e exemplos do porquê. Por que a pessoa sofre, por que passa determinadas coisas, né? Então, rapidamente, eu vou elucidar então uma história, que é um dos livros que depois eu direi, que é o caso de um homem, né? Vamos dar o nome dele para ele, de Antônio. Esse Antônio, ele viveu aqui encarnado, foi uma boa pessoa, foi um bom esposo, um bom pai, um bom filho, enfim, ele viveu dignamente. Acontece que um certo dia ele ficou doente e faleceu. Então a família resolveu fazer a cerimônia, mas esses negócios da gente colocar, nossa, ele gostava disso, ele gostava daquilo, põe em flor, põe em retrato, coisas assim, muita gente tem esses hábitos, né?
porque eles acreditam que eles vão ver, que eles estão vendo, que estão sabendo. E acontece que esse seu Antônio, ele foi enterrado com um medalhão que era da família. E as famílias tanto correram e conseguiram ir ao cemitério fazer o desenterrar para pegar esse medalhão que não era para ter sido enterrado. Mas qual foi o susto da família quando, ao abrir o caixão, o cadáver do seu Antônio estava virado? Então a família entrou em desespero, em aflição, né? Sabendo que o que ele passou, né? O que ele sentiu ali preso em 4 paredes de madeira. Aí foram para casa, ninguém se conformou. Foi pior do que a segunda, porque passou se fosse uma segunda morte dele. E eles então, eles tinham amigos que faziam trabalhos, então eles correram nesse centro espírita. Aí, graças a Deus, eles conseguiram ir no dia do trabalho e evocar o espírito do seu Antônio, que graças a Deus estava lúcido. O pior se ele estivesse perturbado, aí ia ser difícil, gente. Se ele estivesse sofrendo no umbral, né? A sorte que conseguiram e que ele poderia se comunicar pelo médium. E ele foi falando: gente, estou aqui. Realmente, eu fui um cidadão honrado, segui a minha tarefa, estou ciente de que cometi coisas boas, mas acontece, gente, que em vidas passadas eu fiz uma coisa horrorosa, muito feia, que eu não iria contar para ninguém, mas sou obrigada para vocês ficarem mais calmos e ver que a lei existe. Então, eu enterrei viva a minha esposa. Então, gente, era necessário que eu voltasse e retificasse e chegar a um acordo. Hoje, agora, estou feliz, porque estou mais calmo e contente, porque agora não passarei mais por esse tipo de sofrimento, porque eu sei o que nos leva a infelicitar o nosso próximo. E como esse caso, gente, existe inúmeros casos. Tem livros que relatam coisas. Se vocês não acreditam na reencarnação, e não acreditam no sofrimento que esses espíritos passam, porque não respeitaram o seu próximo, pode procurar e ler, que realmente é a realidade. É a realidade dos fatos. Realmente existe tudo isso que foi acabado de relatar. E terminando, uma historinha que nos deu o nosso irmão André Luiz num dos livros que foi feito pelo nosso irmão Chico Xavier. Havia uma vez um peixinho dourado, lindo. Esse peixinho vivia num lago, não era muito pequeno o lago, mas certos lugares do lago estão como os nossos rios agora. Estava atolado de areia, coisas que jogava, e mesmo assim, esse peixinho vivia feliz ali, ao lado dos outros peixes. Mas, no dia a dia, porque ele era um peixinho jovem, e no dia a dia ele via que um dormia no meio atolado, no meio da lama, o outro atrás das plantas. Ninguém se manifestava, ninguém corria atrás de comer, comia o que aparecia. E com isso muitos estavam gordos, estavam fortes de tanto dormir,
E o peixinho, como ele era jovem, ele falou: isso não é vida, isso é estagnação. Como que eu vou ficar assim? E ele foi farejando como um cachorro, aqui, ali, porque o lago era grande. E até que ele achou um furinho. E qual não foi a surpresa dele? Que esse furinho se alargou mediante esforço e ele conseguiu passar para o lado de lá. Qual não foi a surpresa dele, gente? Era um rio que dava ali do lado, todo caudaloso, águas límpidas, peixinhos de todas as espécies. Que felicidade para o peixinho! Quanta alegria! Foi tanta alegria que ele falou: nossa, vou voltar nadando bem depressa e contar para meus amigos esse mundo maravilhoso e vou chamá-los para vir morar nesse novo mundo. Qual não foi a tristeza dele quando ele voltou? Ninguém lhe deu ouvido. Um dormia para cá, outro dormia para lá, e os que deram estavam tão gordos, que não dava mais nem para passar nada, quanto menos o corpo. E o peixinho ficou triste, porque ele não queria só aquele benefício para ele. Ele queria para todos que saísse daquela vida parada, sem fazer nada, no todo dia a dia aquela mesma coisa. Então ele achou, pelo seu próprio bem, voltar e foi para lá, viver naquele mundo que ele considerou maravilhoso, né? Assim nós, gente, não vamos ficar parados, estagnados, sabendo que tem coisas boas para o nosso bem, para o nosso próprio bem, né? E que se nós passamos alguma coisa, é porque nós mesmos concorremos para isso. Nós fizemos jus a isso. Então, nós já estamos sabendo que nós devemos respeitar o nosso próximo e amá-los como nós amamos a nós mesmos, que essa é uma das leis, dos mandamentos. Então, vamos seguir todos os mandamentos, tudo aquilo que disse o Moisés naquela época, e depois Jesus condicionou mais outras coisas maravilhosas com as suas parábolas. Que Deus ilumine o lar de todos nós, que nós possamos continuar estudando, aprendendo e, sobretudo, evoluindo, que é isso que o nosso Pai quer de nós.